Olá, pessoal, boa noite. 16 de abril, 20 horas, oitava reunião aqui do Grupo de Iniciação Científica Júnior. 60 pessoas aqui na reunião. Deixa eu escrever um chat, estou terminando de comer, já ligo a câmera, né? Mas você sabia que ia começar às 8 horas. Estou no tema de uma palestra, parará, parará, parará. Tá, então, ok, pessoal. Então, nessa quinzena, vocês assistiram uma aula sobre dinâmica, né? E, se eu não estou enganado, fizeram, então, ainda estão fazendo, né? Bem, primeiro, então, essa quinzena, que terminou ontem, dia 15, vocês assistiram uma aula sobre dinâmica, depois, vocês, que era mesmo? Sim, tinha que fazer um projeto de um foguete usando Open Rocket, né? Umas certas características e com o objetivo de atingir 400 metros de apogeu, né? Então, salvando isso em PDF, mandando para nós, no relatório. E ficou uma tarefa a ser concluída ao longo de todo esse mês de abril, até o dia 30 de abril, né? Onde, se a sua bomba de pressurização não tivesse um manômetro, você precisaria ou substituí-la, é claro, né? Ou incluir um manômetro na sua base, né? Então, como isso depende de você pesquisar preços, comprar, esperar para receber, né? Mostrei na aula passada, né? Aqui no manômetro, mas para anexá-lo, você precisava não só dele, mas como também, né, de outras duas pecinhas. Além de cortar a própria base, você teria que usar essa chamada bucha de redução, né, de 20 milímetros para 1/4, e no local onde você cortou a base, você iria inserir esse T, reconectando as duas partes que você separou, né? E assim você tem um manômetro capaz de medir a pressão que você vai inserir na sua base. Mencionei lá, isso era muito importante para que você não ficasse dependente de contar bombadas, né? Ou seja, cada vez que você abaixasse o êmbolo, como sendo uma unidade de pressão, porque isso é absolutamente variável, certo? Então, é fundamental que a gente meça a pressão na base de lançamento. Então, como isso depende de você comprar essas pecinhas, quem comprou, escreve no chat aí o valor que pagou pelo manômetro, por gentileza, só para a gente conferir aí os valores. Quem comprou o manômetro, né? Digita aí no chat, se lembrar qual é o valor. Só curiosidade, né? Os coleguinhas saberem aí quais foram os valores. Professor, Esse é um preço incluindo frete, geralmente, né? Depende da sua localização, né? E se sua bomba já tem, não precisava fazer isso. Embora você vai ter que escrever, né? Relatório, né? Tarefa tal, e só uma frase lá no meio. Estou dispensado de fazer esse relatório, porque a minha base, a minha bomba já tem um manômetro, no qual você confia cegamente, é claro, né? Então, temos aí 23,50, 60, né? Comprou dois aí, o Henrique Assis, tá falando, né? Então, realmente, tem diversos preços e o frete varia conforme a localização do vendedor, né, e do comprador. O importante é que você tenha o seu manômetro ou na base ou na bomba, certo? Ok, deu para ver aqui. Bem-vindo ao Pará, onde tudo é mais caro. Bem, de repente, tem um vendedor aí perto, né? De qualquer maneira, pessoal, isso aqui, em geral, esses preços de manômetros que estão feitos na China. Tá?
E aí, alguns importadores importam e revendem isso para diversos revendedores, lojas do Brasil afora. Tem fábrica no Brasil, porém é 3 vezes mais caro do que o que se compra da China. Tá? Bom, enfim, mas vale a pena. Tá? Eu espero que ele dure, né, e que você use ele de forma correta para que ele seja bem resistente. Né? Quanto ao projeto, né? Eu vi que no chat vocês ficaram bastante ativos, trocando um monte de informações, etc. e tal. Né? Trocaram realmente muitas informações. Descobriram logo no começo, aí o Assis descobriu, né? E, obviamente, com aquele motor e aquela massa de foguete, não importa que aerodinâmica você usasse, o seu foguete não iria atingir 400 metros de apogeu, né? Ou seja, a energia armazenada no motor era menor do que a energia potencial para ele chegar a 400 metros de apogeu. Né? Mas, vou tentar desligar o microfone de algum barulhento aqui, tá? Mas o que me importava ali, pessoal, é que você iria tentar fazer o seu foguete chegar o mais próximo possível dos 400 metros. E, como você certamente é esperto e ainda ativou o seu modo de esperteza avançado, você iria investigar todas as variáveis que iriam contribuir para um aumento do apogeu, né? Variando a massa do foguete como um todo, eventualmente fazendo uso de uma massa adicional na ponta do foguete, chamada componente de massa. Certamente você descobriu que as empenas influenciam muito no apogeu, né? Se você puser 5 empenas, deixando todo o resto constante, ele vai mais baixo. Se você pusesse 3 empenas, ele iria mais alto. Se você pusesse empenas não paralelas ao eixo do foguete, ele implica em rotação no foguete, o foguete vai mais baixo também. Então, o importante era que você explorasse todas as variáveis disponíveis ali no OpenRocket, exceto aquelas que eu falei para não mexer. O local de lançamento era no nível do mar, lá em Cabo Canaveral. Né? E, portanto, também não podia tirar a atmosfera, né, Henrique Assis? Senão você vai estar na Lua, né? Ou no espaço interplanetário. Né? Então, você não podia mexer nisso daí. Né? E tinha lá a massa mínima, tinha o motor que você ia usar, e comprimento mínimo do foguete, se eu não me engano, e acho que só. Né? E, claro, não podia fazer foguete bizarro. E, em princípio, você deveria fazer um foguete que você pudesse construí-lo e lançá-lo. Né? Enfim, isso é um projeto que você faz. Né? E nesse projeto você teve que explorar, né, o software. Você é esperto também, você viu lá o tutorial que eu fiz, deve até ter descoberto que no tutorial eu não explorei tudo nos mínimos detalhes, né? Talvez você tenha descoberto até outros tutoriais que tenham abordado outros aspectos, certo? E, de repente, você tem até mesmo baixou o PDF, né, que deu origem ao software. Né? Está em inglês, etc. E, tal, mas dá para fazer. E aí você vai ver que tem muitas equações lá, etc. etc. Né? Muito bem. Então, com isso, você está caminhando para entender melhor, né, os parâmetros que influenciam no sucesso do voo de um foguete. E, obviamente, o motor é peça fundamental. Né? Que até o momento não nos preocupamos com ele, exceto na inserção dele no projeto que você fez, né? Para que você pudesse ter o apogeu calculado pelo software. Né? Muito bem. Hoje vou apresentar, então, mais 3 tarefinhas para vocês.
Não esquecendo que tem uma que está ainda em vigor. E se você não, né, fez uso, não comprou o manômetro, ou não tem uma bomba com manômetro, você ainda tem tempo para providenciar isso. Dia 30, né? Não deixe para a última semana, porque sempre vai dar errado quando você deixa para a última hora, né? Muito bem. Mas, em paralelo, né, a isso você vai, agora sim, construir um foguete, mas usando todo o conhecimento que você já adquiriu junto ao Open Rocket. Tá? Mas vamos por partes. Primeira tarefa, então, dessa semana, dessa quinzena que entra. Deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui com você. Aqui é circular de número 15. Né? Circular de número 15. E ainda não está pronto. Tá? Falta algum detalhezinho aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ser número 15, nono bloco de tarefas, Rio de Janeiro, 16 de abril. Né? Tarefa 25, assistir um vídeo. Epa, essa tarefa é fácil, né? Assistir ao vídeo A Conquista do Espaço. Na verdade, é uma palestra onde o engenheiro aeroespacial, já recentemente aposentado da Agência Espacial Brasileira, que trabalhou por muitos anos no CTA, né? Tá? Aliás, no IAE, tá? Instituto de Aeronáutica e Espaço, José Bezerra Filho. E durante a pandemia, a gente fez uma entrevista com ele, ele apresentou um PowerPoint, vários comentários, né, explicando a conquista do espaço, que se deu basicamente, essencialmente, finalmente, digamos assim, a conquista do espaço, quando o homem realmente chegou à Lua. Né? Houve muitas, digamos, conquistas prévias a esta, óbvio, né? Desde enviar um Sputnik, um animal para entrar em órbita da Terra, um Gagarin, né? E depois, sucessivamente, uma série de atividades. Obrigado, Henrique. Vimos aí, tá? E até culminar com o pouso do homem na Lua em 1969, não 59, né? 69, tá? Ok. Bem, vocês não tinham nascido ainda, eu estava já nascidinho, né? Adolescente, assisti. Né? E o mundo inteiro assistiu. Né? Pois é, você vai assistir apenas essa entrevista do professor José Bezerra, pessoa fim. Tá? Faz parte da comissão organizadora da OBA, já deu várias vezes essa palestra em eventos presenciais para os alunos e professores. Né? E aí você vai fazer um resumo, né? Sobre tudo que você viu ali, aprendeu, que você considerar mais importante de ser ressaltado nesse resumo. Né? Tá bom? Então, você termina no dia 30 de abril, certo? 20 horas, mandar o relatório lá para a Pâmela, seu nome, tarefa 25, resumo do vídeo. Só isso, né? Muito bem. A última tarefa, vou pular aqui 26, vou lá para a última. Ô, Canalha, Fala. esse vídeo é aquela palestra que ele deu em 2020, acho que durante a pandemia, no canal da Oba. Isso mesmo. Você Ah, tá. assistiu? Assisti, tava lá, porque isso, esquece. Muito bem, muito bem. Então, agora vai assistir com calma, fazer o resumo, etc. E na série de biografias, né, de pessoas que deram grandes contribuições à conquista do espaço, vocês vão assistir um vídeo sobre a V2 e Von Braun. É do History Channel. Né? Pois, antes de conquistarmos o espaço,
se construiu foguetes, óbvio, né? Mas não foram foguetes suborbitais no intuito de chegar cada vez mais alto, no intuito de chegar mais alto, mais alto, mais alto, até você chegar à órbita da Terra, né? Infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos, então, foguetes com a finalidade militar, né? E vale a pena conhecer também, então, esse aspecto da história da conquista do espaço. Tá? Obviamente, nesse momento, ninguém estava preocupado em conquistar o espaço, mas o que se desenvolveu ali naquele momento foi um pré-requisito para você depois conquistar o espaço, né? E quem estava lá? Wernher von Braun. Que vocês provavelmente sabem que ele foi levado com milhares de assessores técnicos para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos queriam conquistar a Lua, não. Porque os Estados Unidos queriam fazer uma bomba V2 melhor do que a V2, é claro, né? Tudo bem, mas aí tinha acabado a guerra e tal, né? Surgiu a Guerra Fria, e a Guerra Fria significava eu quero mostrar que sou mais poderoso do que o outro lado. Só tinha dois lados nessa Guerra Fria. Na Guerra Mundial estava todo mundo. Na Guerra Fria só tinha dois lados. A antiga União Soviética e Estados Unidos. E estavam se armando, né? E queriam mostrar de todas as formas que um sistema, capitalismo, era melhor do que o outro sistema, comunista, e vice-versa. Né? E de todas as formas eles estavam procurando demonstrar isso para o resto do mundo. Né? E na largada dessa conquista do espaço, dessa Guerra Fria, os russos saíram na frente, como vocês bem sabem, com o Sputnik. Continuaram na frente alguns anos com a ida de Yuri Gagarin ao espaço. E aí os Estados Unidos acordaram ou então decidiram de vez, né, ganhar essa Guerra Fria. Vamos entrar nessa guerra para ganhar, né? E aí construíram o programa espacial e para chegar aos Estados Unidos, a Lua, né? Mas antes disso, pessoal, tem a V2, tá? Com Wernher von Braun na Alemanha. Então, vocês precisam ver esse vídeo, pois faz parte, né, do desenvolvimento da tecnologia dos foguetes. Ok? Então, aí o link, né? Acho que é legendado, tá bom? E isso certo, vocês vão gostar e é muito importante, tá bom? Tá bom. Agora vamos. Essa aqui é a tarefa 27, a 26, eu já falei, né? 25. E agora vamos para 26. Construção do foguete ideal. Por vocês, é claro. Foguete do nível 2. Professor, ainda foguete do nível 2. Sim. Passo de cada vez. Primeiro fazer a V2, depois chegar ao espaço. Né? Então, você assistiu ao tutorial sobre o uso do Open Rocket, fez um resumo sobre CG e CP, explicou o que era a estabilidade de um foguete, explicou qual era a importância da inclusão do componente de massa no foguete e projetou um foguete no Open Rocket com as características pré-definidas que nós demos. Massa, comprimento, estabilidade, motor, né? Então, prefixamos alguma coisa e quase todo o resto ficou livre para vocês investigarem, variarem, né? Pois é. Agora você vai projetar, então, projete, construa e teste. Então, agora queremos que você projete, construa e teste um foguete típico. Ou seja, coifa,
componente de massa, tubo cilíndrico e empenas. Mas ainda sem motor. Isso é, construa o foguete do nível 2. Pois ele voa por impulso, né, de ar comprimido. Logo, ainda não teremos que nos preocupar com o motor, que é a etapa seguinte, né? Sim, vamos ter que nos preocupar com o motor. Nós vamos ter que sair dos foguetes do nível 1 e nível 2, né? Foguete que voa por impulso, né? Vamos, logo mais, sim, precisar construir motores. De um tipo, ou de outro, ou de outro. E é claro que a situação fica, então, mais complexa. Só que antes de entrar numa parte mais complexa, vamos explorar e entender bem a questão da aerodinâmica do foguete, né? Da sua distribuição de massa, da sua forma. Ok? Então, massa. Construa um foguete com a massa total que preferir, com ou sem componente de massa. Se puser componente de massa, você pode escolher a forma, né, o valor dessa massa e a densidade. E onde colocar. Tá? Fique à vontade. Você vai projetar e você vai construir. Então, você vai ter que projetar levando em consideração os materiais aos quais você vai ter acesso real. Não estamos projetando um foguete só por projetar, né? Você está projetando o foguete que você vai construir. Tá bom? Vamos ficar atentos. Componente de massa. Se você quiser usar componente de massa, você pode decidir o valor dessa massa, a forma, cilíndrica, esférica, sei lá, como queira, a densidade dela, a localização. Né? Projete no OpenRock e tente construir o foguete tal qual projetou. Essa componente de massa pode ser uma ou duas bolinhas de vidro, por exemplo, né, aqui, ou simplesmente encher um saquinho de plástico com açúcar, sei lá, feijão, arroz, sal, terra, areia, né? Uma Com a pedrinha também, massa que canalha. você quiser, né? Se você quiser saber aqui, essa bolinha aqui tem a massa de 7,78 gramas. Tá? Tem aqui 15 milímetros de diâmetro. Tá? Balança. Existem algumas balanças digitais de até R$ 10. Acabei de ver aqui uma de R$ 9,99. R$ 9,99. É. Eu comprei uma grandona aqui, ó. Paguei quase R$ 80. Tá? Aguenta até 3 quilos, etc. Claro, que essa de R$ 9,99 talvez aguente só 200 gramas, né? Mas você pode comprar pela internet. Ou, veja aqui. Então, existem algumas balanças de até R$ 9,99, fora o frete. Né? Ou veja o vídeo, tá aí o link, e veja como medir massa usando uma seringa. Seringa, de dar injeção em você. Tá? Ok? Alguma coisa pertinente a isso que eu estou falando, Henrique? Sim, sim. Como eu estava no OpenRocket, eu, por experiência mesmo, notei que o centro de pressão ele se aproxima do centro de gravidade do contorno. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, para simplificar. Se eu pegar como o cano ele tem aproximadamente 20 milímetros de diâmetro, se eu simplesmente pegar aqui o foguete, colocar a parte de encaixar no cano, e depois colocar uma transição, enfinando ele, e fazer a próxima parte um tubo, isso é permitido ou não? Sim, é permitido. Mas tente não complicar a sua vida. Continuando aqui. Onde estava? Balança. Né? O ideal é que você conheça exatamente a massa que você vai ter que propulsionar de alguma maneira, né? Ou seja, o peso do seu foguete, o peso das partes do seu foguete, etc. Tá? Tubo. Tubo do foguete. Né? Mostra aí, Vitor, o tubo do foguete. Tá ali, o tubo do foguete. Né?
Construa o seu Nosso foguete foguete. nível 2 aqui. É, A Olha lá, componente de tubo. massa, ela tá um pouquinho, a coifa ela tá um pouquinho achatada porque ela bateu Já no voou, já voou. concreto. Já É, voou esse no foguete. concreto. Continuando aqui, então. Construa o seu foguete na forma de um cilindro. É uma sugestão. Tá? Um único cilindro. Um papelzinho enrolado. Né? Exceto a coifa. Não vai ser cilíndrica, obviamente. Né? A base, sim, mas seu formato você pode escolher aí das várias formas que o OpenRock disponibiliza para você. Né? Cônica, parabólica, não sei o quê, etc. Tá? Ou vai na mão mesmo, aproximadamente parabólica. Né? Então, para construir o cilindro, use o papel que desejar. Mas pode ser simplesmente uma, ou duas, ou mais folhas de papel da impressora. Tá? O material que está aí na sua casa. A pessoa não tem impressora. Arranca uma folha do seu caderno, então. Né? Dado. A gramatura da folha de papel sulfite, essa que você usa na impressora, chamado A4, no formato A4, né? É de 75 gramas por metro quadrado. Portanto, com isso, você já consegue calcular, né, o peso, a massa da folhinha de papel. Ou põe na balança. Sim. Se você for colocar na balança, não coloca uma folha de papel na balança, né? Coloca 10 de uma vez. Você divide por 10. O erro diminui, né? Tá? Então, com essa informação, você já consegue até calcular, se não tiver a balança, a massa do tubo do seu foguete. Tá? Ou use uma balança e meça a massa do seu tubo. Né? Comprimento e diâmetro. Então, não há restrição sobre o comprimento ou diâmetro, mas ele deve ser lançado da sua base de lançamento, a qual tem um tubo de lançamento, que é um cano de PVC marrom de 20 milímetros de diâmetro. Né? Aqui. Logo, o corpo do seu foguete deve ter um diâmetro ligeiramente maior. Ligeiramente maior. De forma que, quando colocado aqui, ele desça sozinho. Não é o caso desse, tá vendo? Olha para cá. Isso aqui é uma folha de papel. Uma folha de papel. Mas olha só, eu coloco aqui e ele fica parado. Não está certo isso. Você tem que colocar aqui, ele tem que cair até aqui embaixo, sozinho. Para isso, ele tem que ter um diâmetro ligeiramente maior. Ah, professor, mas como assim? Isso aqui vai sofrer um puff de jato, um jato violento de ar comprimido. Mas tem atrito aqui. Se ele está parado, é porque o atrito está parando ele. É um peso igual atrito. Não tem atrito. Você quer que o seu foguete saia da sua base sem perder nenhuma energia, né? Transformando aí em trabalho contra o atrito. Né? Canali, Sim. um minutinho. Eu estou com a base aqui, a base de lançamento construída, e aqui eu vou mostrar o exemplo do que não pode ser feito, pessoal. Esse foguete aqui foi a primeira versão, foi o meu V1. Quando eu tento colocar aqui, ele vai encaixar, mas ele não vai cair. Tá vendo? Ó? Tá preso. Ele não pode ficar assim, ele tem que ficar... Ele até desce, só que ele vai descer Sim. apertadinho. Ele não Sim. pode, tem que colocar, ele tem que descer de uma vez na base. Assim, A pessoal. base. Aqui já é outro, ó, tá vendo? Aqui é outro. Desce sozinho. Esse é o errado. Tá? Exatamente. Então, fique atento a esse detalhezinho, pois ele vai roubar muita energia do seu foguete. Né? Já explico como você pode se garantir de que o seu tubo vai ter um diâmetro ligeiramente maior do que o tubo de PVC. Então, comprimento e diâmetro. Não há restrição sobre o comprimento ou diâmetro, mas ele deve ser lançado da sua base de lançamento, que tem um cano como esse. Né? Logo, o corpo do seu foguete deve ter um diâmetro apenas ligeiramente maior do que o próprio tubo de lançamento. Né? Que é 20 milímetros. O diâmetro aqui é de 20 milímetros, externo. Tá? Em penas. Você viu que no OpenRock
que as empenas são fundamentais para a estabilidade do voo do foguete. Projete seu foguete com a empena que achar mais adequada, mas lembre-se que talvez seja melhor usar empenas fáceis de serem construídas. Lembre-se que o peso delas influencia, né? Assim como a sua geometria, assim como a sua localização, assim como a sua espessura, né? Assim como a sua flacidez, né? Assim como o número delas, 3, 4, 5, assim como o ângulo em que ela é fixada em relação ao eixo do cilindro. Tudo isso influencia. A borda de ataque, que é essa superfície aqui, ó, a borda de ataque, tudo isso influencia, né? Então, você pode ir no Open Rocket, usando o mesmo motor D11, projetar o seu foguete. Ah, professor, mas o nosso foguete não vai ter motor. Não importa. Seja esperto. Se o seu foguete estiver aerodinamicamente bem construído para o motor D11, ele vai voar igualmente bem com qualquer motor ou sem motor nenhum, que é o nosso caso, quando a gente lança esse foguete sem motor. É o equivalente dele já estar em movimento depois que o propelente foi consumido. Entendeu? É como se o propelente tivesse sido consumido enquanto ele está no tubo. Aqui, ó. Quando ele saiu, o propelente já é zero, digamos assim. E a massa do motor vazio já é zero também, né? Então, nada impede que você use um motor, o D11 lá da Estes, por exemplo, né? Projete o seu foguete de forma que ele obtenha o maior apogeu possível, com materiais que você tem acesso, de baixo custo, de preferência. Professor, vou fazer o meu com fibra de carbono. Pode fazer, vai gastar R$1.000, tudo bem, né? Mas a gente quer que você use a criatividade para fazer algo simples, de baixo custo. Porque, eventualmente, você pode perder ele, né? Pode quebrar todo, certo? Então, você está fazendo testes. Então, pedindo para você ainda fazer uma série de lançamentos, etc. Calma, né? São empenas, são fundamentais. Vou dar aqui uma pequena demonstração de como você pode fazer empenas como estas, ou como estas, retangulares, quadradas, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Tá? Pressão máxima. Sim, você vai fazer testes com uma pressão máxima. Teste o seu foguete tal que atinja a máxima distância horizontal possível. Claro, num lançamento oblíquo, sem vento, de preferência a favor ou contra, né? Lançado obliquamente. Porém, com 40 PSI. Tá? Eu estou livre para fazer tudo, mudar, por que eu não posso mudar a pressão? Sim. E mantendo a pressão constante, o aumento no alcance vai ser somente devido a melhorias que você vai fazer na fuselagem, na distribuição de massa, na minimização de massa, na otimização das empenas, na otimização do componente de massa. Então, 40 PSI fica constante. Lançou, caiu ali a 10 metros. Opa, botei 10 bolinhas lá na frente, acho que ficou muito pesado, né? Vou colocar 5. Opa, ele foi 20 metros. Epa, talvez eu vou colocar 2. Aí ele foi 30 metros. Peraí, então não vou colocar bolinha nenhuma. Aí ele cai 10 metros de novo, né? Tá? Então você mantém a pressão constante, porque é o parâmetro que mais vai influenciar, obviamente, no desempenho do seu foguete. E se a pressão for 0, ele não sai da base. Se a pressão for 160, ele vai lançar o seu foguete longe, mesmo que o seu foguete seja uma porcaria, né? Então, a gente quer otimizar.
otimizar. Porque depois você vai precisar do seu foguete otimizado. Então, seus testes serão com no máximo 40 PSI. Porque isso implica também num voo, tá? Um foguete feito aí com folhas de papel, essas coisas, uma bolinha, vidro na ponta, que vai ser da ordem aí de 40 metros, digamos assim. É uma distância ainda fácil de você encontrar aí onde você vive, né? Segura, para você fazer os seus testes, certo? Okay? Então, a pressão testes deve ser mantida constante em 40 PSI. Então, continuando aqui. Mantendo essa pressão constante, você pode variar à vontade os outros parâmetros para que o seu foguete vá o mais longe possível. Lembre-se que isso é só um teste. Na próxima quinzena, daremos os objetivos de alcance exato que o seu foguete deverá atingir. E talvez a gente coloque como objetivo você chegar a 100 metros. Né? E talvez fixemos a pressão em 80 PSI. Então, você precisa otimizar o seu foguete. E com 40 PSI você consegue fazer isso também, né? Sem correr grandes riscos desnecessários, né? Base de lançamento. O lançamento deve ser feito com um jato de ar comprimido, ou seja, pressurize a sua base, com a bomba de encher pneu de bicicleta, dotada de manômetro, né? Se a bomba não tiver manômetro, então a sua base deve ter um manômetro. Fixação da base. Não se esqueça em nenhum momento, por gentileza. Lembre-se que a base deve sempre estar solidamente fixada ao chão do local de lançamento. Se ela não estiver muito bem fixada, ao se puxar violentamente o cordão que libera o ar comprimido, a base se move e o foguete vai para um local inesperado. E você pode causar um acidente. Imagine que você lance isso e ele caia, por exemplo, no para-brisa de um veículo em movimento. Você pode assustar o motorista e ele pode causar um acidente por perder o controle do veículo. Né? Então, em hipótese alguma, você deve correr o risco de causar um acidente, por mais leve que seja o seu foguete. Tá? Então, fixe a base no chão. Atenção! O registro que libera a pressão da base para lançar o seu foguete deve ser aberto subitamente, tá em maiúsculo aqui, ou seja, quase instantaneamente. Caso contrário, não importa o quão alta seja a pressão que você coloque dentro da base. Se você puxar o cordão devagarinho, o ar vai sair devagarinho. E o seu foguete pode nem mesmo sair da base. Basta você fazer um teste. Puxe devagarinho, com 40 PSI. Puxa, cai logo ali. Né? Puxe subitamente. Aí você vai ver que o registro se abre instantaneamente. Então, toda a pressão, né, vai escapar por toda a abertura do registro, que é igual ao diâmetro do próprio cano. Se aberto totalmente. Se você não abrir totalmente, abrir 45 graus o seu registro, só metade do diâmetro da área do cano é que vai estar, pelo qual vai estar passando o fluxo do ar comprimido. Tá? A gente fez uns testes para ver qual a melhor maneira de puxar a cordinha de forma eficiente. Então, preste atenção aqui, Henrique. A tendência das pessoas é deixarem o cordão esticado antes de fazer o puxão. Mas veja bem, se você deixar o cordão esticado, colocar a sua mão para frente para puxar, lembre-se, a sua mão está com velocidade zero. E ela sai sempre com velocidade zero.
Se o cordão estiver esticado, assim que você começa a puxar a sua mão, o registro já começa a abrir. Então, já começa a sair ar. Você já começa a perder pressão. Uma pressão que nem tira o foguete da base, mas você está perdendo pressão. Você começa com 0 e chega com a velocidade máxima, por exemplo, se eu estiver fazendo nessa posição que eu estou mostrando aqui, né? Daqui contra o meu rosto. Onde que a velocidade vai estar máxima? Quando eu estiver próximo do meu rosto. Eu estou puxando na direção do meu rosto. Claro que você não vai puxar na direção do seu rosto. Você vai puxar, né, na direção do seu corpo, da sua perna, por exemplo. Então, não deixe o cordão esticado, mas deixe ele com uma pequena barriga, mas de modo que quando a sua mão estiver com a máxima velocidade, isto é, quando ela estiver passando pela sua lateral, aí sim o cordão estica e abre o registro. Percebeu? Detalhezinho, Canalha, né? Fala. eu estou com o cordão aqui em mãos e eu Isso. posso demonstrar isso para eles. Quando vocês Ah. forem lançar, vocês têm que deixar uma barriguinha, deixa a barriguinha. Tá lá na posição de lançamento. Tá aqui, tá o registro. Quando você puxar, você vai dar um puxão súbito, ou seja, não vai usar força pra caramba, você vai fazer isso aqui, ó. Vai dar um puxãozinho e vai esticar o fio disso uma vez, vai abrir o registro de uma vez só. Vai dar um puxão súbito, tá aqui a barriguinha, ele vai estar lá, você vai estar lá à distância segura do lançamento, não é perto da base, tá? Por favor. Tá aqui a barriguinha, quando você, aqui tá o registro, essa mão, e tem a mão que vai puxar aqui que tá fora do vídeo, mas tudo bem. Quando eu puxar subitamente, a minha mão vai se deslocar. É um puxão rápido aqui, ó. É um puxãozinho rápido. Você vai fazer ao longo da sua cintura. Sua base está no chão. Você não vai puxar no seu rosto, porque a gente não tem base aqui. Tudo bem? Então, o puxão ele deve ser súbito. Tá aqui, puxei rápido. A minha mão já se desloca rapidamente aqui. E eu não precisei utilizar muita força, ok? Sim, não é questão de força, é questão de velocidade, de rapidez. Então, se você deixa o cordão esticado, quando você começa a puxar a sua mão, se está esticado, ele já começa a abrir o registro. Tá? A gente já observou que há uma diferença significativa no alcance do foguete nessas duas técnicas. Fizemos dezenas de lançamentos com os professores lá na cidade de Lucas do Rio Verde. Chegamos ontem, inclusive, desse evento e observamos isso. Fiozinho esticado, puxa. Fiozinho com barriga, puxa. E aí o fiozinho com a barriguinha ia mais longe. Ah, por quê? Se estava com a mesma pressão. Percebemos que era esse detalhe. Que com a barriguinha, o puxão estica o fio quando a velocidade da sua mão é máxima. Tá? Ok, mas vocês são espertos, vão ficar atentos a isso, né? Vocês vão estar trocando informações aí também, etc. EPI. Como sempre, você deve estar equipado com seu equipamento de segurança ao fazer os testes com o seu foguete. Os EPIs devem ser, né, luvas, não luvas, certo? Luvas. Calças compridas, sapatos fechados, óculos de proteção, entendeu? Ah, professor, eu tenho certeza que não vou precisar disso. Se habitue a usar. Tá? Você vai estar mexendo com uma bomba de pressurização. Né? Teve um colega aí que disse que só não sofreu um acidente nas mãos, porque ele estava pressionando o cabinho horizontal do êmbolo, quando esse cabinho quebrou. Isso é plástico, isso rasga as mãos. A gente estava com luva, felizmente. Né? Entendeu? Você nunca sabe quando está o cabinho lá do êmbolo vai quebrar, né? Então, se habitue a usar. Fala, Lucas Rossato. Oi, boa noite. Tá Boa noite. dando para me escutar? Sim, senhor. Então, eu tenho uma dúvida quanto à questão do Open Rocket mesmo. Você falou para a questão é colocar um motor, né, e utilizar ele no foguete. A minha dúvida é, o motor ele não vai acabar influenciando no meu foguete com o peso dele?
Ah, sim, mas ele vai fazer parte da estrutura do foguete como um todo, né? Entendeu? Ele vai influenciar, inclusive, ali no centro de massa, né? Quando cheio, o centro de massa vai estar num lugar, quando vazio, o centro de massa vai estar em outro, né? Porque o propelente foi consumido e não faz mais parte do foguete. Mas eu não vejo uma maneira, não sei se o Henrique já tinha comentado, se eu não me engano, Eu tenho uma maneira, professor. como simular esse voo sem a presença de um motor. Fala aí, Henrique. Dá para modificar o motor e simular essa pressurização, porque a pressão nada mais é do que uma força aplicada em certo ponto. Eu converti aqui, acabei de fazer aqui enquanto você estava falando, converti 40 PSI para newtons por metro quadrado. Deu 275 mil newtons por metro quadrado. Depois eu converti na área que tem aquele cano ali, não sei se está 100% certo. E após isso eu vi que era aplicada uma força de aproximadamente uns 20 newtons ali. Então eu estou aqui calculando o tempo, e basta ver o tempo ali que é aplicado para ter a equivalência do apogeu. Então, é só colocar esse motor, que ele não vai ter peso nenhum, né? Porque você consegue criar o peso do motor e pronto, está resolvido o problema. Bem, depois você explica para os colegas aí no grupo. Tá? Continuando aqui. CG. Bem, o próprio Vitor já estava ilustrando ali, relembrando, né, como determinar o CG do seu foguete real, né? Usando o método tradicional. Levanta aí de novo. Canalha, eu tô aqui, ó, aproveitando para eles e demonstrando o Ali, EPI, tá com a luva, tá mexendo em foguete, tá com luva, tá vendo? óculos de óculos. proteção, luva. Não tô aparecendo Homem-Formiga, não é à toa, é para mostrar para vocês que vocês precisam de proteção. Aí, o Vitor tá dando até um chapéu agora também, de proteção ali. O chapéu de O Vitor proteção não, o Henrique. tá com canalha. Aqui, vocês sabem, já todo mundo sabe fazer o teste de estabilidade. Vai colocar uma linha, uma corda com um nozinho e vai determinar o centro de gravidade do foguete. E eu tenho que ajustar aqui para que o centro de gravidade... Opa, não tá legal, ainda tá pendendo para baixo aqui. Coloco mais um pouquinho para trás. Sei. Só que esse ponto, pessoal, ele é determinado a partir de um ponto de referência. Isso é uma distância sempre, tá? E o ponto de referência é sempre o nariz do foguete, a extremidade da coifa, né? Então, isso é uma distância, que eu estou chamando de D1 aqui. Distância entre a ponta da coifa e o local onde está a cordinha ali na mão do Vitor, né? Entendeu? Isso é uma distância, D1, tá? Aí você pode pintar ao redor de onde está a cordinha, para você saber que ali está o CG, centro de gravidade. Tá? Cadê? Aí coloca um X, onde estaria o CG, segundo o modelo do seu Open Rocket. Tá? Chama de D2 a distância entre o nariz do foguete até o CG dado pelo Open Rocket. Tá? Só que lá no Open Rocket, como eu te disse, né, como o colega aqui, o Lucas, levantou, né? Se o motor estiver presente lá, ele vai influenciar na distribuição de massa do motor, né? A menos que você coloque um tubinho morto, né? Que tenha a mesma massa do motor vazio. Não sei se o Perrock permite descobrir isso, né? Tem lá o motor, se você tiver a massa dele e a massa dele vazio, você pode colocar um tubinho aqui que seja equivalente à massa do motor vazio. Aí ficaria igual, tá? Canalha, Mas se eu a não me ideia engano, é verificar, né, se aproxima se aproxima o CG que você está medindo ali, como o Vitor está fazendo, onde realmente não tem motor nenhum aqui atrás, né, e o que o Open Rocket fornece. Quem estava querendo falar alguma coisa? Henrique, fala. não, fui eu. Sou eu, é Sim. o Vitor, não é o Henrique, por enquanto. O que acontece? Se eu não me engano, os parâmetros de CG e de CP, eles não dependem de motor para serem estimados. Você pode criar, modelar o seu foguete e ele vai determinar o CG e o CP sem o motor.
Não, o CG, acho que sim. Tanto é que ele muda. Antes da queima do motor, ele é 1, e depois da queima, o CG se desloca um pouquinho para frente, porque o motor ficou mais leve. Agora, o CP não tem nada a ver com aerodinâmica, com a presença do motor, né? Porque o motor está interno, né? Aí, Então, o Giovanni está falando junto comigo. Ó, ele não precisa de motor. Você pode projetar todo o seu foguete e depois inserir o motor. Pô, E é o que tipo CG assim, da estrutura do foguete sem sim. motor aparece. É realmente. verdade, é verdade. Eu tava com o meu aqui aberto, né? De uns testes que eu tava fazendo, eu só tirei o Exato. motor e, tipo, apareceu do mesmo jeito os dois. Sim, é É, verdade. eu tinha feito isso também, por isso que eu estou Ah, falando. bem Você pode lembrado, bem encontrar lembrado. o CG e o CP sem motor. Sim, é verdade. Você pode, à medida que você vai montando o projeto, antes de colocar motor, ele já está colocando lá o pontinho azul e o vermelho. Quando você finalizou a fuselagem, você insere o motor, aí você percebe que o CG muda, né? Então, nós não vamos inserir motor nenhum ali na etapa inicial e pronto. Você fica sabendo exatamente onde está o CG, né? E a ideia é que ele coincida com a sua determinação experimental, tá? Se der diferença, você vai procurar entender por que o modelo do OpenRock está dando um valor e você aí suspendendo está obtendo outro, ok? Então é importante você saber por que vai dar essa diferença, né? Então, eu estou chamando de D2 a distância do CG dado pelo OpenRock, né? Tá? Então, antes de colocar motor, é claro, né? Ok. Aí falo aqui embaixo. Compare o valor obtido da forma tradicional com o resultado dado pelo OpenRock. Isso é, passa T1 sobre T2, né? Quanto mais perto de 1 estiver essa razão, significa que os dois pontinhos, o seu suspenso e do OpenRock, né, estão coincidentes, se for igual a 1, né? Tá bom? CP. Faça um Y dentro de um ciclo, aí nas costas do seu foguete, bota um Y aí, uma bolinha, né, para indicar onde está o CP. E isso é dado pelo OpenRocket, somente pelo OpenRocket. Não importa se tem motor dentro ou não, né? E não temos uma forma alternativa para calcular isso. Tem, mas é muito grosseira. Já testei aqui, nem vou mencionar, tá bom? E essa distância também do nariz até onde você vai desenhar o Y aí nas costas, na borda do seu foguete, né? É o CP. Então, você vai ter o centro de gravidade, CG, e o CP. Todos medidos a partir do nariz do foguete. São duas distâncias. Tá? E a estabilidade do foguete é essa diferença, né? O CP menos CG, que vai dar a distância lá entre os dois pontinhos, dividido pelo diâmetro do seu foguete, né? Vai te dar a estabilidade do seu foguete, né? Então, você vai tentar fazer um projeto e, ao mesmo tempo, fazer o foguete real. Tentar fazer com que os parâmetros dados na teoria sejam iguais, que você consiga deduzir de forma prática, experimental. Tá? Ok? Eu vou melhorar aqui a parte do que vamos pedir que você nos entregue em termos da construção desse foguete real. Tá? Você vai ter que descrever aí a construção do seu foguete, vai ter que fazer desenho dos mesmos, as dimensões, os pesos, né, de cada parte que você inseriu, certo? Os alcances que você foi obtendo enquanto modificando os parâmetros, uma vez fixado o motor, né? Você fixa o motor, ele vai te dando um apogeu. E aí você vai fazendo tentativas no intuito de obter a melhor aerodinâmica possível. Ou seja, qual vai ser o seu máximo apogeu com aquele motor, mas com o foguete que você tem condições de construir, porque você construiu o seu foguete, né? Tá? Isso foi terminado no dia 30/4. Então, é óbvio que você tem que estar com uma base pronta antes disso. E, afinal, temos 30 dias para você ter uma base pronta antes disso, né?
você já fazer testes com o seu foguete. Mas para isso você tem que ter um manômetro ou preso na bomba ou preso na base, óbvio, né? Pode lá, contei 3 bombadas. Isso não é unidade de coisa alguma, né? Por isso tem um manômetro, né? Douglas, você quer fazer uma pergunta aí? Professor, nesse relatório teremos que fazer tabelas? Não sei. Está em azul aqui. Vou melhorar a redação dessa parte. Tá bom? Talvez uma tabelinha, né, Lucas? Fiz, lancei, fixei 40, PSI, sei lá, versão 1, V1. O motor foi a tanto, V2, modelo 2, brincadeira, né? O foguete foi mais distante, e assim por diante. Componente de massa, sei lá, coloquei uma bolinha de gude, foi a tanta distância. Tirei a bolinha de gude, qual foi a nova distância? Você vai registrar, e você mesmo precisa saber disso. Você precisa, você está querendo otimizar o seu foguete, né? Você precisa registrar. Se você vai registrar para você vai registrar para nós e nos entregar, né? Entendeu? Fala, João Vitor. Professor, você falou que tinha um método meio assim de calcular o CP. É porque eu estava bastante com dúvida em como que se vê, né, o CP, além do software. Porque, tipo, o software ele faz alguma conta, né, para saber disso. E, teoricamente, como que faz isso? Bem complexa. É uma conta bastante complexa, João Vitor. Vou pegar aqui o negócio. Peraí, vai lá. É uma conta bastante complexa. Na verdade, tem a ver com distribuição tem a ver com a distribuição da área em torno do seu foguete e da massa, só para ter uma ideia, né? Então, por isso que tem a ver com a empena, as empenas trazem um CP aqui para trás, porque a área delas é maior. Imagina, foi o que o professor João Canali falou, né? Imagina que está batendo vento aqui, né? Nessa parte, você vai ter uma rotação. Você já estudou o momento de força? Sim, sim. Então, nesse caso, você vai ter momento de força que vai fazer o seu foguete entrar em rotação, né? Em torno de algum eixo. Geralmente pode ser em torno da ponta do foguete, enfim. Mas o cálculo do centro de pressão tem a ver com essa rotação e tem alguns cálculos que são bem complicados de serem feitos. Por isso que é bom o software dar para você a distribuição. É um cálculo não muito simples de ser feito, tá ok? Você pode encontrar por aí, João, o seguinte procedimento aproximado experimental. Daqui um foguete, bem simples, empenas retangulares, tá? Tubinho de PVC, tem um cap aqui na frente, tá? E aqui a gente colocava um motor, né? Então, bem simples. Veja só o que eu fiz. Eu tirei uma foto, né, do perfil dele e recortei a foto. Não é exatamente daquele, porque esse daqui era um pouquinho mais comprido. Mas você está vendo que aqui está exatamente o perfil dele? Né? Aí eu fiz aqui no plástico poliônico. Aí tem um barbantinho aqui. Estou segurando aqui pelo barbantinho aqui, tá vendo? Onde está o barbantinho? É o centro de Não está dando massa. para ver muito não, canalha. Porque está bem fininho. Está aqui, ó. Aqui. Bem fininho, linha. Aí o que dizem em alguns lugares aí você pode encontrar o seguinte: o CP está aproximadamente onde está o CG da sombra do foguete. Isso daqui poderia ser a sombra do foguete, projetada num papel. Eu recortei, entendeu? Então, pode encontrar em alguns lugares essa técnica aproximada. E aí está aqui, eu calculei a distância da ponta até onde está aqui o centro de gravidade da sombra do foguete. Aí eu fui conferir no OpenRocket. Estava bem aqui para trás o OpenRocket. Deu uma diferença de uns 5, 6 centímetros. Se você achar que 5, 6 centímetros está bom, então está bom, entendeu? Enfim,
você pode acreditar que ele sempre vai estar bem mais perto das empenas, né? Tem muito mais perto das empenas quanto maior elas forem, obviamente, né? Tá? O arrasto vai ser bem maior. Então é isso. Então tem esse método, mas que eu mesmo não gostei muito, não. Achei um errinho bem considerável, entendeu? E de outra forma, não sabemos, porque envolve um cálculo danado, né? Então, o OpenRocket faz isso para você. Se eu não me engano, canal, ele tem um vídeo no YouTube, depois eu vou verificar novamente. Tem um vídeo que um rapaz ele calcula a partir do centro das áreas, né? Das áreas de cada componente do foguete, também na sombra. Pega a foto do foguete, coloca na sombra e ele consegue calcular. Mas eu vou verificar se esse vídeo é bom, que seja compreensível para os alunos, e aí, se for, eu coloco o link, disponibilizo o link depois. Tá bom. Fala, Henrique, rapidinho. Sim, existe uma equação que calcula o centro de pressão. Ela é um pouco limitada a letras triangulares ou trapezoidais, mas ela calcula o CP com baixo erro, se o ângulo de ataque for menor que 10 graus, que eu acho que seja esse caso. Equação método de Baromir, se não me engano. Sim. Ou seja, tem equações. É que o software calcula, né? E também mesmo software calcula com aproximações, tá, o ângulo de ataque ser relativamente pequeno, entendeu? Só que o ângulo de ataque da sua base de lançamento, ele já começa com um ângulo de 45 graus. Não, a questão ali é o foguete estar com vetor velocidade paralelo ao eixo do próprio foguete, né? E devido ao vento, instabilidade, ele faz isso, né? Então, se a velocidade dele é horizontal e ele estiver assim, então isso é o chamado ângulo de ataque, né? Isso. Bem, quanto às Só para que não empenas... tenha vento. Quanto às empenas, pessoal, a gente tem feito aí atividades com os professores, e assim como o Vitor mostrou aí, eu estou mostrando aqui também, aqui você tem 4 empenas triangulares feitas a partir de um quadrado, tá? De papel cartão. Papel cartão, você sabe, é mais durinho que a cartolina. Ele tem cor de um lado e do outro lado ele é opaco, tá? É craft natural. Então ele é um pouco melhor do que a cartolina, porque a cartolina é mais quebradiça e mais pesada, tá? Então, para fazer essas empenas aqui, que tem 5 centímetros, da parte que está encostada no foguete, 5 centímetros aqui de saia, né? Aqui, 5 centímetros, e aqui, ao longo do corpo do foguete, 5 centímetros. Tá? Para esse tubinho aqui, que foi feito ao redor, não desse cano, mas ao redor deste cano, porque ao redor deste cano eu já coloquei 2 folhas de papel. E é em volta deste que eu fiz o tubo do foguete. E assim eu já me certifiquei que o tubo vai ser maior, o diâmetro vai ser maior do que o tubo de PVC. Entendeu? Então, tubo de PVC, coloquei 2 folhas, passei fita adesiva, enrolei, passei fita adesiva e grudei ele aqui. Usei isso para fazer, então, esse tubinho, que agora tem um diâmetro de 8 centímetros. O perímetro, aliás, o perímetro dele é de 8 centímetros. Vê só, então. De um quadrado de lado 12 centímetros, tá? Eu fiz essas marcações aqui. Da borda para dentro, da borda para baixo, 5 centímetros. Né? Claro, 5 centímetros são 10, né? Sobra lá no meio 2. Tá? Mas são 4 vezes 2, que dá 8. Esses 8 centímetros é justamente o perímetro do tubo. Tá? E como daqui a gente pode fazer aquelas 4 empenas triangulares com triângulos isósceles, né? Vê só, vou fazer rapidinho aqui, tá? Coloquei um X simplesmente numa face,
a face que vai ficar visível, e fiz essa cruz aqui, entre aspas, né? Onde a cruz tem a largura de 1/4, né? 1/4 do perímetro, né? Esses 2 centímetros é 1/4 do perímetro, tá? Então, rapidinho, eu vou dobrar aqui, ó. Aliás, tem um detalhezinho fundamental para a gente poder dobrar essas coisas, pessoal. Na ponta de cada linha, eu faço um pequeno corte, aqui de mais ou menos 5, 7 milímetros de profundidade. Isso facilita consideravelmente a dobradura que nós vamos fazer. Então, aqui nos 4x, fiz, mas agora tem que fazer aqui nas linhas da cruz também o corte, tá? Um picote, na verdade, né? 5 a 8 milímetros, aí não importa. Então, estou fazendo rapidinho aqui. De modo que não preciso nem mesmo usar régua para fazer isso, e com a régua não vai ficar tão bom também, entendeu? Pronto, já terminei aqui. Porque quando a gente faz o corte, agora eu começo a dobrar aqui, e o papel já vai quebrar exatamente no corte. E o corte está em cima da linha onde eu fiz, né, a linha que eu quero fazer a dobradura. Tá? Aqui. E aí você tem que dobrar das pontas para o meio, de um lado e do outro, e de forma que o vinco, né, do papel fique exatamente em cima da linha que você desenhou. Ou seja, estou vendo a linha que eu desenhei aqui, né? Então, fiz um, vou fazer o outro. Agora, a mesma coisa na outra perninha do X. Mesma coisa, né? Dobra aqui, o papel já quebra, já dobra, né? Onde eu fiz o corte. Começo do outro lado também e vou apertando em direção ao meio. E o vinco fica exatamente em cima da linha. Eu estou vendo a linha aqui que eu desenhei. Então, essa é a parte que vai ficar do lado de fora. Mas agora eu tenho que fazer a mesma coisa com as linhas do X. Sim, mas eu tenho que ver a linha, cada uma das 4 linhas vermelhas aqui, tem que fazer essa dobradura, né? Mesma coisa. De um lado e do outro. A outra. Isso é um pouquinho de origami, né, pessoal? Mesma coisa, aqui. O corte facilita consideravelmente. E, então, o X está do lado opaco, que vai ficar do lado de dentro das empenas. Agora, vê só o que eu vou fazer. O X. Vou dobrar no sentido oposto agora. Vou no sentido oposto. Não tem um triângulozinho aqui no meio? Tem um triângulozinho aqui no meio. Pois é, eu vou cortar esse triângulozinho. Cortei o triângulo. Vou voltar para o lado colorido novamente. Aqui. Agora vou voltar a dobrar, né? A primeira dobradura que eu fiz, né? Eu juntei as pontas. Era um quadrado, né? Eu fiz o X. Dobrei. Tá vendo? Eu vou colocar 2 gramas aqui nesse biquinho, 2 gramas aqui nesse biquinho. 1 gramo bem perto do bico e outro gramo bem perto do vinco que eu fiz. Bem perto do bico, bem perto do vinco que eu fiz. E agora, vê só a mágica aqui, né? Vou abrir aqui. Opa, aqui.
A mesma coisa agora acontece, né? Tá vendo? Mas olha só, transformando aí as 4 em penas, só não grampeei ainda, né? Estou mostrando para você, fazer devagarinho. Estava aqui, grampeei aqui e grampeei aqui. Aqui. Aqui embaixo não, só aqui e aqui. Agora eu vou abrir. Aqui. Abrir. É seguro e grampeio novamente aqui. No biquinho e perto do vinco que eu fiz. E finalmente na 4ª, no biquinho e perto do vinco. Aí, em pena. Não está cortado aqui? Tudo aqui não está cortado? Por causa dos picotes que nós fizemos? Pois é. Aí. Quantos minutos que eu gastei para fazer 4 em penas? 1 minuto. Tudo bem que eu já tinha riscado tudo aqui, né? Tá, o Vitor ali já mostrando a dele amarelinha. Claro que agora tem que colocar uma fita adesiva, né? Passando por cima, pegando o tubo, pegando a empena toda e entrando lá por dentro, né? Porque senão o foguete vai e a empena fica, né? Tá? Pode pôr pinguinha de cola, professor? Pode, claro, fica mais bonito ainda, não fica com durex, né? Porque você tem que grudar a empena no corpo do foguete, né? Só isso. Aí, como a gente faz com os professores, não leva cola, a gente leva fita adesiva e põe uma tirinha daqui, passa por cima da empena e um rabinho aqui nos 2 centímetros da fita adesiva, a gente põe lá para dentro. 4, né? Em cada lado. Certo? E a componente de massa? Nos lançamentos que fizemos, nos foguetes que fizemos para os professores lá em Lucas do Rio Verde, nessa semana aí do dia que passou agora, do dia 11 ao dia 14, a gente usou uma bolinha de gude, tá? Mas, claro, a bolinha de gude tem um diâmetro menor do que o tubinho, né? Então, veja só. Bolinha de gude, uma folha de papel, aí do tamanho do papel da impressora, coloca lá no meio, uma bolinha de papel higiênico não, de papel alumínio, tipo uma bolinha de ping-pong e a bolinha de vidro lá dentro. Aí você tem quase uma rolha. Só que é papel alumínio. Papel alumínio é moldável. Né? Ah, professor, mas ele ainda está maior do que o tubo. Sim, mas ele é moldável. Né? Então, agora você pega, por exemplo, da bolinha para baixo e faz isso daqui com um cogumelo. Uma cabecinha parabólica e um corpinho quase cilíndrico, com um diâmetro ligeiramente maior ou igual ao do próprio tubinho aqui do seu foguete. À medida que for necessário, você aperta um pouquinho mais, devagarinho, se apertar demais, não tem como desapertar, né? Cogumelo, tá vendo? Uma rolha aqui embaixo e uma parábola lá para cima. Porque, claro, você vai caprichar mais do que eu, né? Sim, mas lembre-se que isso daqui vai ser lançado por um fluxo de ar comprimido que vai estar dentro dele. Dessa forma que está aqui, o ar comprimido simplesmente vai ejetar a coifa, não é? Você é esperto, né? Você sabe que você vai colocar uma fita adesiva passando por cima da coifa e grudando aqui no tubo do foguete, né? Depois mais uma, de novo, fazendo uma cruz, depois mais uma, mais uma. E com isso, toda a pontinha dele vai estar envolvida por fita adesiva, grudada no corpo do foguete. Né? Obviamente, essa ponta, se cair em piso sólido, vai amassar bem. Se cair em grama, amassa menos.
Tem o Vitor ali. Isso daí caiu no gramado, Vitor? Caiu no concreto. Concreto, né? Aí amassou a coifa. É. O ideal é que seja no gramado, tá, pessoal? Sim. Ou você desamassa, ou você já faz várias, né? Mas, de qualquer maneira, o tubo não se amassou. Embora a gente esteja usando uma folha de 90 gramas por metro quadrado, que é a folha do certificado da UBA e da Mopfog, tá? Que é uma folha de certificado, ela é um pouquinho mais grossa, né? Percebeu? Fazer um Ah, grão. professor, mas o meu modelo no OpenRock mostrou que a melhor coifa é a quadrada. Ah, aqui, pessoal, é só fazer uma tirinha. A ideia é a mesma. Só Fazer uma fazer tirinha, mais. tá? Só fazer mais. E aí você faz Lá 4 quadradinhas. Na minha experiência mostra que a triangular é melhor que a quadrada, ou retangular, entendeu? O peso disso daqui é muito maior, porque a área é maior, Acho que só obviamente, né? tirando. Não gosto, não. Tem alguém Se falando você junto quiser- com o professor João Canali. O pessoal que está com o microfone aberto, desliga aí um pouquinho. Vou parar de compartilhar aqui. Ah, você encontrou que a sua empena ideal tem 7 centímetros, né, de largura. Não tem problema, pessoal. Está aqui. Deixa eu ver se eu... Cadê o me vendo aqui? Tá? A ideia continua sendo a mesma. Só que agora, ao invés de um quadradinho de 12 centímetros, porque 10 eram para as empenas e 2 era para 1/4 do perímetro, ah, você quer fazer com 7? Não tem problema. 7. Com 7, 14. Isso é livre. Você que escolhe qual o tamanho da empena que você quer fazer. Mas o perímetro é o mesmo. Se é do mesmo tubinho, no meu caso aqui, o tubinho tem perímetro de 8 centímetros. Então, esse pedacinho aqui é 1/4 do perímetro. 1/4 do perímetro, entendeu? Tem 7, 7, 14, com 2, 16. Então, esse quadradinho tem 16 centímetros de lado. Mas a ideia é a mesma. Tá? Canali, Dúvidas? mais uma dica aqui. Ah, o seu triângulo ficou isósceles. Você pode diminuir um pouquinho e deixar ele menos isósceles. Como que você pode fazer isso também com origami? Vem na empena, vai dobrar a empena um pouquinho para dentro aqui. Com cuidado, você pode fazer isso antes de enfiar a empena, né? Enfia, dobra um pouquinho aqui, de forma que a empena vai ficar, vocês estão observando? Com uma parte de ataque menor. Essa parte aqui vem para dentro vem para dentro do buraquinho e depois você vai grampear essa empena. Ou corta, né? Ou corta. E aí eu vou ficar com uma empena aqui um pouquinho menor. O triângulo ainda continua sendo uma empena triangular, entretanto, não é mais isósceles. Agora tem um triângulo, um retângulo aqui. Não ficou retângulo porque, enfim, né? Tive que fazer aqui, improvisar na hora. Mas de vocês, que vão ter bastante tempo para fazer, vai ficar retângulo, ok? Outra dica aqui também. Pode continuar, professor. Perdão. Sim, esse tipo de empena, da qual você faz 4 de um quadradinho, em geral já ficam simétricas, né? Uma a cada 90 graus da outra, né? Uma 90 graus da outra, tá? Enquanto, se você quiser colocar uma a uma separadamente, você vai ter uma certa mão de obra, né, para fixar e fixar também a 90 graus uma da outra, tá? Então, esse método que eu mostrei aqui para vocês é bem prático e rápido, né? E como o Vitor mostrou, você pode fazer algumas variações, né? E como eu mostrei também, não é para 5 centímetros que serve, né? Serve para 7 também, tá aí, ó, né? Quer fazer com 8,5, com 7,33? Não importa, pessoal. O quadrado é você que escolhe o quadrado, entendeu? Se você não escolhe, é o perímetro, né? O perímetro é do seu tubinho aí. Então, 2 centímetros aqui é porque o meu tubinho
tem 8 centímetros de perímetro, né? Então, isso aqui, a outra aqui tinha 144 centímetros quadrados, 12 por 12, 144. A retangular tinha 250 centímetros quadrados, tá? Vou botar aqui para você. Na verdade, tinha que ter um pouco mais. Cadê? Aqui, ó. Eu preciso de tudo isso para fazer penas quadradas. Tá? Mais massa, mais peso. Né? Ah, professor, mas ela ficou um pouco molinha demais, eu quero que ela fique mais durinha. Né? É bom, né? Apenas não pode ser mole, você não pode fazer uma folhinha de papel, porque fica muito molinha, né? E aí, no que ela voou, isso aqui fica balançando demais. Quer fazer ela mais durinha? Não tem problema. Faz 2 dessas, encaixa uma em cima da outra. Pessoal. Ficou com o dobro de resistência. Tudo bem, dobra o peso, né? Mas você que vai experimentar. Você vai fazer teste. Ah, vou fazer com um quadradinho só. Meio molinho. Vou fazer com 2, vai ficar mais durinha. Aumentou o peso, trocou o centro de gravidade, né? Mas ficou mais durinho. Você precisa ver o que compensa. Ficar mais durinho é melhor. Mesmo tendo aumentado o peso, isso é com você. Tem que descobrir, né? Experimentalmente, pessoal. Experimentalmente. Entendeu? Faz, lança, mede. Talvez seja o caso de lançar 3 vezes, tirar a média, né? Naquela mesma configuração, antes de mudar a configuração. Você precisa ter certeza do alcance que você obtém para aquela sua configuração, né? Não adianta fazer com 5 empenas, 6 empenas, pessoal. O arrasto vai ser muito maior, né? Canali, Fala. uma coisa também importante, pessoal, é que vocês criem uma metodologia para criar os foguetes. Por quê? Porque provavelmente pode ser que uma missão falhe, aí você perdeu o seu foguete. Você tem que construir outro igualzinho. Então, se você fizer 5 foguetes do mesmo tipo, você vai ter foguete de backup. Então, cria uma metodologia para fazer o foguete, né? Criar o tubo, já tem um gabarito, já sabe onde vai enrolar para poder criar o tubo. As empenas, o professor João Canali já deu a dica para vocês aí da empena boa. Essa empena já foi estudada 1 milhão de anos e testada para quantos lançamentos, professor? Para mais de 200, né? 150 só em Lucas do Rio Verde. Sim, 150 em Lucas do Rio Verde. 154. 154. Então, o Armando está falando que para resolver a flexibilidade, veja aí no chat, né? Ele está usando um plástico. Né? Sim, fica ao critério de vocês encontrarem o material mais adequado. Eu testei aqui com papéis de várias gramaturas diferentes, mas nem sempre o papel mais grosso é melhor, porque tem papel que é grosso, mas ele é quebradiço. Quando você dobra, vinca, ele fica molinho toda a vida. O melhor mesmo, mas aí só comprando pela internet, não tem na papelaria. Vantagem do papel cartão, tem na papelaria. Cartolina e papel cartão sempre tem. Se você pesquisar, você vai encontrar papel de todas as gramaturas. Eu comprei várias. E comprei um, inclusive, que era chamado Craft Natural. Craft é o papel que tem essa cor aqui, ó, Craft. Não tem tinta nenhuma. Craft, tá? Tipo Craft, mas não é rascunho, né? Craft Natural. Que é o caso do papel cartão. Ele tem cor de um lado e não tem cor do outro. Eu comprei um papel que era Craft dos 2 lados. Isso daqui, se eu não me engano, são 230 gramas por metro quadrado. Tá? Papel cartão, 230. Esse Craft Natural que eu comprei, ele tinha 300 gramas por metro quadrado. Bem pesado. Bem durinho. Isso é uma maravilha, entendeu? Mas só comprando pela internet, pacotinho com 100 folhas, entendeu? Aí fica caríssimo. Não precisa, né? E aí você compra uma folha de papel cartão, uma papelaria, sei lá, 3, 4 reais. Você faz um monte de empenas. Quer mais durinho? Faz com uma folhinha, com um retângulo, né?
E aí dobra no meio para virar um quadradinho. Ou faz duas, né? E coloca uma em cima da outra. Se fizer com um retângulo, tem o dobro da largura do quadrado, você dobra, e aí você faz exatamente o que a gente fez aqui. Só que vai estar com folhinha dobrada. Você já sai numa única vez, né, com o dobro de camadinhas, né? Tá bom? É só passar super cola no papel, aí o coleguinha já está dando outras sugestões, né? Por isso vocês têm o grupo do WhatsApp. Então, uma ideia, leva outra ideia, leva outra ideia, e aí assim vocês vão melhorando, pessoal. Né? Ah, então... Aí o colega aqui, ó, esse tipo de craft natural tem na Calunga. Mas Calunga só tem em umas capitais, aí, umas grandes cidades, né? Cidade pequena pode ser que não haja calunga. Sim, não tem Calunga cidade pequena. Sim, mas Mercado Livre tem em qualquer lugar do Brasil. Mas tem o frete, que é uma desgraça, né? Entendeu? E vende em bloquinhos, exato, né? Entendeu? Então é isso, pessoal. Mas como eu disse, né? Isso daqui funciona razoavelmente bem. Quer um pouquinho mais duro, quer testar um pouquinho mais duro, faz duas, encaixa uma em cima da outra. Claro, antes de grampear a segunda, né? Aliás, grampeia as duas juntas depois, né? Tá? Então, acho que é isso por enquanto. Algum comentário que queiram fazer? Tem 2 comentários no chat aí. O Giovanni Arthur Ramos está falando. Manda um salve aí, canalha. Nunca te pedi nada. Manda um salve para ele. Para quem? O Armando? Não, é para o Giovanni Arthur Ramos. Giovanni. Bom, salve, Giovanni, mas que às vezes bem, não tem tempo para falar com todo mundo aqui, né? O Guilherme está ali, querendo fazer uma pergunta, Guilherme? Fala. Professor, consegue me ouvir? Sim. Tá. Então, tudo bem. Na última circular, foi passado para a gente que a gente tinha uma restrição tanto do mínimo, né, quanto do máximo que a gente podia ter na questão da estabilidade. Que a gente tinha um limite de 1 até 1,5. Só que, pelo menos pelo que ficou claro para mim do vídeo que você tinha passado anteriormente, quanto maior a estabilidade, seria melhor para o foguete como um todo. Então, a minha pergunta é, nesse caso, a gente também, assim, o objetivo que a gente teria nesse desenvolvimento seria a gente buscar uma estabilidade sempre crescente, ou a gente, ou que a partir de um ponto isso também passa a ser prejudicial para o foguete? Sim, a partir de um ponto ele fica hiperestável. Se você colocar peso demais na ponta, ao invés de colocar uma bolinha de vidro, colocar uma, sei lá, uma lona de aço aqui, não importa o resto. É como se tivesse jogado uma bola de aço e pronto, entendeu? E aí já não tem mais função as empenas. Né? Então, acho que eu pulei aqui essa passagem. Mas a estabilidade que a gente pleiteia que você consiga é que esteja entre 1 e 1,5, novamente. Não pode ser menor do que 1, tá? Pois isso implica, né, que o centro de gravidade está atrás do centro de pressão, e o seu foguete vai estar instável toda a vida. Né? Então, 1 significa que os dois pontos vão estar separados por um diâmetro, por uma distância igual ao próprio diâmetro. Certo? Quando dá 1. Quando os dois pontinhos for igual ao diâmetro. Probabilidade 1. Tá? Então, 1 para 1,5 vai estar razoável. Tá? Faça teste também, entendeu? Mas não pode estar hiperestável. Tá? A Camila que ela falou, professor, que pode utilizar uma mistura de bicarbonato, supercola e algodão. É muito bom. Sim, utilizar supercola com bicarbonato é muito bom, mas por experiência própria, não misture o bicarbonato na mão junto com a supercola, porque é uma mistura exotérmica, vai queimar a sua mão. Já queimou a minha. Não esqueceu mais, né? Inclusive tem um aluno aí que não vai se acusar agora, mas foi ele que me ajudou a queimar a mão. Começa com G o nome, termina com El. Pois é, pessoal, cada um já tem a sua experiência e vai usar a sua experiência para fazer o melhor foguete. Mas veja bem, agora não é mais fazer às cegas um foguete, né? É fazer um foguete que esteja, digamos,
é embasado numa teoria, né, dada pelo software que está dentro do OpenRocket, entendeu? E você tem uma quinzena para fazer isso, desde que você já esteja com a sua base Comanonto ou com a bomba Comanonto, né? Então, você não tem, faça isso o mais rápido possível, que aí você vai ter mais tempo para fazer teste. E na primeira quinzena de maio, e aí a gente já vai estar chegando na data da prova da UBA, né? Talvez a gente até pegue mais leve com vocês, certo? Porque queremos que vocês participem da UBA, né? Estudem, vejam as provas anteriores, né? E dia 20 de maio, a prova da UBA, né? Então, talvez a gente pense em uma eventual atividade a ser entregue depois da prova da UBA, não sei, tá? Porque é como você tem as suas provas aí, que são prioridades, né? Mas se você quer ir bem, né, na prova da UBA, é bom também você estar se preparando, né? Claro que você está se preparando há muito tempo, né? Mas é sempre bom estar um pouquinho antes da prova também, né? E, com certeza, vocês vão participar da Mostra Brasileira de Foguete, aí nas suas escolas, novamente, certo? Ganhar medalha é legal, né? E também o último dia para fazer os lançamentos será no dia 20 de maio, né? 20 de maio, sexta-feira, 20 de maio, né? Tá? Mas, enfim, esse foguete, você está construindo, testando, você vai usá-lo, talvez para mandar uns 120 metros depois, tá? Quando a gente aumentar a pressão para 100 PSI, por exemplo. É brincadeira. É quase isso, tá? Sim. Mas a gente vai usar. Aí sim, vamos fazer uma série de lançamentos, etc. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Já tenho 2 ouro, uma prata, uma bronze. Eba! Parabéns! Né? É muito importante ter essas medalhas, vão abrir portas para vocês. Né? Uma declaração de participaram aqui da iniciação científica júnior, ao longo de um ano, é claro. Né? Tá? Tudo isso enriquece o seu currículo vitae, pessoal. Mostra que você está fazendo mais do que esperam de você. Né? Mostra que você é muito esperto. Né? Muito bem. Pena que eu só descobri a roupa na primeira série. Poxa vida, né? Mas, ó, se você quiser saber todas as Olimpíadas que existem no Brasil, medalhei.com, né? Eles conseguem deixar atualizada a homepage deles com todas as Olimpíadas nacionais. Acho que é regional e municipal ainda não. Mas na última contagem, acho que tinha 81. Eu acabei de receber o aviso que agora tem a de número 81. A OBZ. OBZ, Z de Zabumba. Olimpíada Brasileira de Zootecnia. Está fazendo curso técnico de zootecnia, de repente, né? Tá bom? O Lucas Satoshi, eu consegui uma vaga olímpica na Federal de Itajubá. Aí! E na Unesp, e na Unicamp, por causa da medalha da UPA. Então tem que me pagar uma cerveja, hein, cara? Pô, parabéns. Parabéns! É isso aí, pessoal. Não só abrem portas, como vocês já estão vendo, né? Quando estiver já na faculdade, com certeza, em algum processo de seleção de bolsistas de iniciação científica mesmo, com certeza vocês serão os preferidos, né? O professor quer quem? Quer aluno que já ganhou medalha na Olimpíada, né? Certo? Parabéns. É isso aí, pessoal. Vocês estão aí acima da média. Lembra da camiseta que eu usei aqui outro dia? B maior que a média. Be greater than average. Né? Seja melhor do que a média. Nunca tem tudo para todo mundo, você está sabendo, né? Bolsa, por exemplo. Emprego, né? Ô Lucas Correia, não acredito. Você foi dispensado do Exército por conta Pô, da cara, foi bolsa? uma felicidade que eu peguei. Quem estava me entrevistando era um cara do IME. Aí a gente ficou batendo um papo sobre educação. Ele me dispensou, me ajudou. Eu fiz tiro de guerra, até gostei de fazer.
até gostei de fazer. Tá? Eu nunca me esqueço, numa das primeiras aulas de manuseio de fuzil, né, a primeira coisa é você saber como que se monta e se desmonta um fuzil. Fuzil mesmo, fuzil, né? No exército, tem que usar aquele negócio, né? E aí o sargento Vale, né? Estou lá calmamente, desmontou o fuzil, nome de cada peça, montou tudo de novo, devagarinho, tudo encaixado. Tá? Acho que ele, se eu não me engano, ele repetiu isso, desmontou tudo de novo, Agora vocês desmontem de vocês, por favor. Aí todo mundo, desmontou. Aí ele apagou a luz. Vocês têm 5 minutos para montar esse fuzil novamente. E aí aquele desespero, né? Tudo escuro, completamente escuro. Professor, mas não está chegando nada. E você acha que numa batalha alguém vai acender uma luz para você consertar o seu fuzil? Seu animal, vai rápido com isso! Entendeu? O pessoal, aquele choque, né? É a verdade, né? Ou seja, então, é bom a gente ficar esperto. Muito bem. Por isso que eu quero ficar num laboratório. Eu quero um laboratóriozinho. Às vezes a vida te joga em alguns buracos que você não gostaria de estar e é bom estar preparado para ela. Né? Ok, mas então, tudo bem. Você foi dispensado, você não queria servir ao exército, foi dispensado. Graças à bolsa, tá? Valeu também. Agora tem que se dedicar à bolsa, então eu vou botar lá para o sargento. Tá? Eu não estou aqui o canário falando e tá bom. Ok, pessoal, alguma pergunta, comentário mais? Então vamos parar por aqui. Eu já perdi a hora. Professor? Professor? Nossa, 21h48. Fala, Camila, certo? Oi. Sim. Eu queria saber porque eu entreguei a tarefa ontem, antes das 8. Foi um pouco em cima da hora, mas foi antes das 8. Mas eu não recebi o e-mail confirmando o recebimento. Normal, né, Camila? Normal. Mas eu enviei antes das 8. Parabéns. Feriado, Então a Pamela Mas- já recebeu. É que como eu não recebi o e-mail, eu fiquei nervosa, achando que não tinha Estou sido nervosa. É considerado. que dia 14, foi, inclusive, ponto facultativo na universidade. Ah, Fechou, né? Dia 15 foi feriado ontem, né? E a gente estava votando. minha mãe até falou isso, mas eu falei, não é possível, eles não devem ter considerado. Não. Eu não estou de feriado, não. Estou aqui trabalhando, igual vocês, né? E a Pâmela, assim, acho que ela foi viajar e, portanto, né? Está tudo registradinho lá no computador dela, tá? Ótimo, então. Fica tranquilo. E outra questão, outra dúvida, sobre o Open Rocket. Para eu projetar o foguete antes de construir, como que eu faço para considerar as outras variáveis, por exemplo, algodão, fita, cola, essas coisas na massa no Open Rocket? A cola, fita adesiva, tem uma massa desprezível, né? O mais difícil talvez seja você encontrar lá no Open Rocket um material que seja igual ao que você vai usar. Se você usar papel, aí não sei se tem lá na listinha de materiais do Open Rocket papel. Tem papel sim. Tem Tem, papel. né? Aí você tem que Mas ver eu não- gramatura, se está igualzinho, né? Porque são os itens que vão contribuir com maior massa, né? Entendeu? Uhum. Maior massa. A folhinha daqui. Você pode né? adicionar item também. Se você pesquisar a ficha técnica dos materiais, você pode colocar lá no Open Rocket. Ele dá essa Isso, opção. aí. E também já pode projetar o tubo com massa. Você já pode projetar, sabe a massa do tubo, você pode inserir o tubo com o peso do tubo. Fez o tubo, mediu o tubo de papel, viu qual é a massa do tubo, já insere a massa do tubo no Open Rocket, entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigada. Essas empenas aqui aprendi com o Patrick, tá? Com o Patrick. Ele está me esperando para falar comigo daqui a pouco. Patrick Seu tá Gabriel sumido, né? Proença! Tudo bem, seu Gabriel Proença? O Gabriel sabe fazer Tudo as bem, empenas sim, aqui professor. já. ó. Gabriel. Já fiz algumas Ei, vezes isso Gabriel, daí. apareceu, Qualquer Gabriel. dúvida, pergunta para o Gabriel Proença aí, tá? Se eu lembrar como é que faz, né? Ah, vai Mas o lembrar. tempinho que eu não faço. Ou o Leon também sabe fazer, Davi, né, Davi? Né?
Cadê quem mais? Pilar tá por aí, Pilar também sabe fazer, né? Entendeu? Acho que Laina também, né? E a outra Gabriela também sabe fazer, entendeu? Várias pessoas já sabem fazer, tá? E aí estão aí no grupo, né, do WhatsApp, um ajuda o outro. A de bicarbonato pode deixar pro Vitor. Pode deixar, né, Gabriel? Isso aí, eu colo Alguém tudo. falou de tu aqui, vice Gabriel. Pois é, então, cadê o chat aqui? Ah, sim, me pediram aqui, claro. Então, agora é hora da chamada. Hora da chamada. Coloca o seu nome aí. É o que você estava esperando, né, para ir embora, né? Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela presença. Reunião um pouquinho longa hoje, né? 21h52 já. Foram as empenas, a construção das empenas, essas coisas assim, demora um pouquinho. A empena fiz num minuto, Vitor. Já tinha Exatamente, riscado todas, isso já aí, tinha riscado todas. isso aí. Sou fogueteiro master. Tchau, tchau. O pessoal tá falando. Tchau, todo mundo. Feliz Páscoa. E a próxima reunião é no dia 2, tá, pessoal? No dia 2 de maio, não é dia 1 de maio, não, dia 2 de maio, porque dia 1 de maio vamos estar voltando de Americana, onde vamos fazer mais um evento lá. Podem enviar chocolate para o endereço que eu enviarei no privado do WhatsApp, tá? Quando era para ser o contrário. Era para ICJR lá Vocês botar o chocolate ganham pra bolsa. gente. Vocês ganham bolsa. Tem que ser chocolate em formato de foguete ainda. É isso aí. Estou interrompendo.